Dessa quantidade que eu joguei de íons H+, oriundo do ácido clorídrico, essa quantidade eu sei que é 1 vezes 10 na menos 7, entenderam? Só que essa quantidade aqui eu sempre vou somar ao pouco de íons H+, que é oriundo da água, certo? E aí então como é que eu vou dizer? É mais ou menos como se eu pensasse na constante de ionização da água, de modo que eu estou influenciando ela. Na real, é um jeito correto de pensar também, né? Ó, porque a gente nunca vai. É bem isso, ó. A constante de ionização da água sempre vai bater em 1 vezes 10 a menos 14. Se eu estou influenciando nela, adicionando um ácido lá na solução, eu tenho que lembrar que eu estou adicionando essa quantidade e essa quantidade vai influenciar na quantidade de íons H+. Antes eles até eram proporcionais. Se esse aqui era x, o outro é x também. Só que agora, a esse valor de x aqui, eu tenho que somar a quantidade de H+ que eu joguei ali. Entenderam? Então, é isso que a gente faz. Essa é a minha dica aqui. Vai, professor Giancarlo. Porque é muito show. Eu acho que é mais fácil que aquela explicação lá do Harris lá. E aí, depois disso, é só resolver a parte matemática aqui. Dá um trabalhinho razoável, porque tem que fazer aqui o 1 vezes 10 na menos 14. Aliás, aqui, x vezes x vai dar x ao quadrado. Depois, 1 vezes 10 na menos 7 vezes x vai dar aqui, ó. 1 vezes 7 na... 1 vezes 10 na menos 7x, né? Que eu acho que não tá aqui, né? Faltou um x aqui. 1 vezes 10 na menos 7x, tá? Menos, aí esse aqui vai passar para lá negativo, vai ficar menos 1 vezes 10 na menos 14x, tá? Então, ó, já corrigi meu material aqui. Tinha um erro ali. Salvar até. Ó, 1 vai dar x vezes x dá x ao quadrado. 1 vezes 10 na menos 7 vezes o x dá 1 vezes 10 na menos 7x. E aí esse aqui passa para lá diminuindo, menos 1 vezes 10 na menos 14, tudo isso igual a zero. Aí faz a báscara aqui, ó, menos b, que o b é esse aqui, né, mais o b ao quadrado menos 4ac. E aí aqui esse 4, o a é 1, e o C é menos, né? Então, na real, até já vou corrigir aqui, porque esse número aqui é negativo, né? Então, isso aqui eu já vou corrigir, porque aqui vai acabar sendo um mais, ó. Tá? Porque esse valor aqui é um valor negativo, né? Estão vendo que é menos 1 vezes 10 a menos 14, certo? Ali embaixo eu já tinha corrigido, mas aqui eu já vou deixar assim. E aí, então, resolve a Bhaskara e tá aqui a resposta. Quando a gente achar a resposta, voltem lá no exercício, aqui lá no início do cálculo, e vejam quem a gente chamou de x. Olhem que a gente acabou chamando de x também simplesmente a quantidade de OH-. Ó. Então, quando eu resolvi esse exercício aqui, eu chamei de x a quantidade de íons OH-. Então, quando eu achei o resultado de x, essa é a concentração de OH-. Se eu sei a concentração de OH-, basta fazer menos log desse valor numérico, e isso é o pOH. Se eu achei o pOH, pH mais pOH dá 14. Se eu fizer 14 menos esse valor aqui... Nossa, eu botei K10 aqui. Estou achando bastante erro aqui. 14 menos 7,21, o pH vai dar 6,79, certo? Então, aqui é o jeito correto de se fazer o cálculo lá no exercício 5. Aquela hora eu deixei daquele jeito lá só para mostrar para vocês. Fiquei quieto, não falei nada. Mas agora eu estou explicando do jeito certo. Ou seja, se eu estou preparando uma solução de ácido clorídrico, por mais diluído que ela seja, mesmo assim eu contribuo um pouco na adição de íons H+. E essa contribuição eu também tenho que considerar, é claro, a quantidade de íons H+, que vieram da água, né? E aí agora faz sentido a minha resposta. Ó. Eu estou preparando uma solução de ácido clorídrico e o pH dela é levemente ácido, 6,79. E não aquele valor 7 que nós tínhamos feito antes lá nos exercícios, certo? Lá no exercício 5, a primeira vez que ele apareceu. Então aqui está o método correto de se fazer o exercício 5, tá? Então, vamos explicar aqui tudo bem rápido e de modo genérico, né? Vamos lá. Se eu tenho uma solução de um ácido forte e a concentração do ácido forte é muito próximo à concentração de íons H+ da água, que é 1 vezes 10 na menos 7, no caso aqui é até igual, ó.
eu tenho que considerar os íons H+ da água. Se eu tenho que considerar os íons H+ da água, a minha proposta é vocês já virem direto para a constante de ionização da água e admitirem que vocês estão alterando essa constante aqui. Quer dizer, vocês não estão alterando a constante, vocês estão alterando aquela proporção entre H+ e OH-. Lembram disso? Que é aquilo que a gente já estudou lá no limite da solubilidade dos sais. A constante vocês não vão alterar, ela é 1 vezes 10 a menos 14, ponto final, isso não muda. O que vocês vão alterar é essas quantidades aqui, ó. Em outras palavras, vocês estão aumentando um pouco a quantidade de íons H+. Então o OH- vai diminuir um pouco, entenderam? É isso. Tanto diminuiu que se fosse só água, o OH- era 1 vezes 10 a menos 7. E vejam que ele diminuiu, ele está 6,18 vezes 10 a menos 8, entenderam? Tu aumenta esse número aqui e esse aqui baixa, para que de modo ele se multiplicando bate no 1 vezes 10 a menos 14, né? Então assim, ó, vamos lá. Se vocês jogam um ácido forte num becker e a concentração é muito próximo à concentração da íon H+ da água, só da água, a gente vai considerar então a constante de ionização da água e vai sempre no valor de X dos íons H+ que vieram da água, a gente vai somar a esse valor a quantidade de íons H+ que eu joguei no becker, que veio do ácido forte. E aí eu acho o valor de X, e quando eu achar o valor de X, eu vou ver que aquele X ali, na real, é a concentração de OH-. Aí eu faço o POH, depois o pH e descubro. Se o exercício, pessoal, fosse a mesma coisa aqui, ó, só que alguém preparou uma solução de hidróxido de sódio, base forte, numa concentração de 1 vezes 10 na menos 7 NaOH, base forte, como que eu faria esse exercício? Eu faria bem igual a isso aqui, só ia mudar um detalhe. Eu ia escrever de novo a constante de ionização da água, só que como eu estava jogando uma base, na real eu estou jogando mais íons OH-. Então, a concentração de íons H+, eu ia deixar só o X. E a concentração de OH- seria o X mais o 1 vezes 10 a menos 7, porque eu estou jogando no becker é uma base, entenderam? E aí então aqui, ó, esse X mais 1 vezes 10 a menos 7, ele ia estar aqui no lugar do OH-, e não aqui no lugar do IOH+, entenderam? O H+, nesse caso, se fosse adição de base, seria simplesmente o X, né? E aí, então, é claro que nesse caso aqui, ó, se o exercício fosse a adição de uma base forte, ao achar o valor do X, o valor do X já corresponde à concentração de íons H+, entenderam? Então, a resposta da Bhaskara lá, se isso aqui fosse a adição de uma base, já ia me dar diretamente o valor de íons H+. Aí era só fazer o menos log do valor que deu aqui e já dá o pH. Né? Que até tipo isso aqui, né? Se a gente meio que fechar os olhos aqui, fizer zoinho assim, imaginar que aqui é NaOH e trocar de lugar aqui o H+ com o OH- aqui, na real era isso aqui, era esse resultado de X já seria a quantidade de íons H+, entenderam? E aí eu faria menos log de 6,18 vezes 10 a menos 8, que seria a quantidade de íons H+, o pH ia dar 7,21, entenderam? Vejam, é isso que é o jeito correto. Então, pessoal, esse aqui é o jeito correto, então, para se calcular pH quando temos essas condições aí. Ácidos fortes ou bases fortes, jogada numa concentração muito baixa em água, tá? O que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu vou mostrar que eu simulei esses cálculos aqui, porque assim, ó, tem problema de eu sempre fazer os cálculos assim, professor, mesmo que seja ácido forte. Ah, eu preparei uma solução 0,1 molar, bem concentrada, de ácido clorídrico. Tem problema de eu sempre pensar desse jeito? Não tem problema nenhum, nenhum. Tu só tá, é isso que eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo. Tu só tá talvez gastando esforço, porque talvez não tenha necessidade. Porque tu tá jogando tão mais íons H+ oriundo do ácido que não tem necessidade de tu considerar água, entenderam? Mas problema matemático não tem, nunca é, isso aqui é um esmero, digamos assim, né? Um capricho além do necessário, tá? Só que esse capricho aqui ele faz falta quando a gente está nessa condição aqui, em que a adição é muito próxima à quantidade já da água. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Eu vou simular esses cálculos aqui, fazendo do jeito que não considera a água e fazer do jeito certo considerando a água. E vou simular esse cálculo aqui em várias possíveis concentrações de ácido. E também vou fazer para a base. Então, vou fazer tanto para ácido como para base. Então, na real, o nosso próximo vídeo são vários cálculos. Só que aí daí, é claro, eu não vou ficar fazendo que nem está aqui no Word. Ó. Cada valorzinho, me atracar, fazer cálculo e Bhaskara toda hora. Não, eu vou fazer as Bhaskara. Só que adivinha onde é que eu vou fazer?
Vou fazer no Excel, que é para isso que já inventaram o Excel, né? Para facilitar a nossa vida. Se a gente tem que fazer muitos cálculos iguais, repetidos, vai para o Excel e manda o Excel fazer o trabalho por ti, né? Então, vou fechar esse vídeo aqui. Aqui, digamos que eu encerro a, pelo menos a parte teórica, assim, né? E alguns exercícios de ácido forte e base forte, né? E vamos deixar agora para o próximo vídeo essa explicação aí, ó, que vai fechar com a parte, vai, digamos assim, fechar com chave de ouro aí o estudo dos ácidos e bases fortes, né? Fechar que eu digo é para tentar, assim, ao assistir os vídeos, vocês vão... Só que vai deixar de ser só uma decorebinha, assim, para vocês entenderem bem. Ah, tá, então agora acho que eu entendi bem por quê, que hora que tem que fazer esse cálculo, que hora que não tem, quando é que faz sentido, quando é que não faz, tá? Então, fechamos o vídeo aqui.